Amados do Senhor, mais uma exposição bíblica no canal Frutificai, e nós hoje vamos falar sobre um tema maravilhoso. Eu gostaria de convidar você que ama as Escrituras Sagradas. Hoje falaremos de Pedro, onde ele fez uma pregação inesquecível, queridos. E esse Pedro que estava ali em Atos 2, não era aquele Pedro que estava acuado, aquele Pedro que estava com medo dos romanos, ou até mesmo abatido porque Jesus morreu. Era um Pedro que sabia o que ia fazer, um Pedro que estava revestido de poder. E naquele momento ele falava com ousadia para milhares de pessoas. E isso foi sem hesitar, queridos. Eu quero falar sobre esse tema, pregação inesquecível de Pedro. Nosso texto base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 36 até o 38. Queridos, eu quero te convidar, porque essa pregação, ela deveria ser um modelo no qual nós deveríamos olhar para ele. Nós deveríamos olhar para ela, porque hoje há tantas pregações dos quais eu vou aqui citar no final, mas antes de mais nada, eu vou também citar os tipos de pregação que tinham naquele tempo e como se aplicou ali essa excelente pregação, essa excelente exposição de Pedro e que fruto rendeu isso. Você gosta das Escrituras Sagradas, queridos? Você ama estudar a Bíblia? Então você está no canal certo. Inscreva-se no canal, compartilhe na sua rede social, ajude-nos a levar o Evangelho a toda criatura e também faça parte de um canal que gosta de frutificar a semente da Palavra de Deus. Vamos comigo pela palavra agora. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Queridos, eu não posso deixar de falar o contexto. O contexto é muito importante para toda exposição bíblica e nós sabemos aqui que o próprio Senhor ele já tinha deixado a orientação de que todos deveriam aguardar em Jerusalém o que viria ser ali o derramamento do Espírito Santo. E todos estavam ali diligentemente esperando, estavam aguardando a promessa de Deus. E ali, quando eles estavam, veio aquele som de um vento impetuoso. Todos nós conhecemos essa passagem. No entanto, foi exatamente através desse som que ajuntou-se, aglomerou uma grande multidão ali para poder observar o que estava acontecendo naquele lugar. E de repente, as pessoas começaram a olhar, pessoas falando em línguas repartidas, e estavam ali observando, e uns ficavam se perguntando: o que está acontecendo aqui? E o outro perguntava: não são estes os galileus? Ainda tinha uma outra classe ainda perguntando: esses aí estão embriagados. Então, queridos, esse contexto aqui nos mostra exatamente o momento em que Pedro vai se levantar dentre todos. Ele também estava no cenáculo e recebeu também. E olha que nesse momento, nessa festa de Pentecostes, estava ali muitas pessoas de muitas regiões, vários idiomas eram falados ali, e todas as pessoas que estavam falando em línguas, os idiomas que eles estavam ouvindo, todos conseguiam ouvir na sua língua nativa. Então olha que maravilha. E de repente, eles falam isso. Eu vou falar agora, antes que nós venhamos a falar da pregação de Pedro, eu não posso deixar aqui de falar de coisas que acrescentam o seu conhecimento. Você sabia que na época tinham pregações que eram a querigma, eram didaquê, eram paracleses e também era o homilia? Queridos, eu quero agora citar essas pregações, esses ensinos que eram feitos naquela época, para que você possa ser enriquecido. O primeiro tipo de pregação que a gente pode falar aqui é o querigma. O querigma, ele consiste em explicar sinceramente os principais pontos da mensagem cristã, e ele não tem como ser questionado. É um ponto assim que você não consegue refutar. Outro ensino seria o ensino didaquê, ou pregação didaquê, que é literalmente ensinar e esclarecer, e buscava o sentido. Queridos,
Dizendo em termos para hoje, dos nossos dias, era como se um pregador, ele deu a conhecer atos que a gente não consegue refutar ou não consegue dizer algo contra, e alguém perguntasse, e qual é a relação a isso? Como podemos entender isso? O Didaquê, ele vai responder a isso. É como se a gente tomasse conhecimento de coisas maravilhosas dos quais a gente nem conseguisse falar algo contrário, e o Didaquê, ele vai trazer esclarecimento a tal ponto. Bem, nós também temos a pregação paraclesis. O que seria isso? Ela se limita a dizer que significa literalmente exortação, queridos. Exortação. Esse é o tipo de pregação que admoestava os homens ao dever e à obrigação de mudar a sua vida de acordo com o querigma e com o Didaquê, que são exatamente os que nós falamos anteriormente. Também tem o ensino homilia. Queridos, esse daí significa falar que é qualquer forma ou tema ou noção da vida ou luz da mensagem cristã, que é uma pregação completa, que ela compõe-se dos 3 primeiros elementos mais esse. Então ela é um que vai falar de todos os termos, ele vai ensinar, ele vai esclarecer, ele vai exortar e admoestar. E vai estar aqui respondendo tudo à luz da mensagem cristã. Então isso se faz necessário exatamente porque a pregação de Pedro, ela teve muitos pontos que eu gostaria de tocar com vocês aqui hoje. Eu gostaria que você parasse para prestar atenção, que você parasse agora um momentinho para se concentrar comigo, para que a gente pudesse ver junto o que Pedro, naquele momento em que estava ali dentre todos aqueles e que ouviu aqueles homens falando, que não eram poucos, aquela multidão que estava ali observando a todos eles, estavam falando. Pedro, a primeiro momento, ele ouve aquela indagação que eles poderiam estar embriagados. E a primeira coisa que Pedro faz é uma defesa. Ele começa dizendo sobre o horário, que mediante o julgamento que eles estavam falando, não tinha como, porque naquele momento eram 9 horas da manhã. Queridos, essa defesa foi muito importante, já para começar, a ter o contexto. Em segundo momento, ele vai falar sobre o cumprimento da promessa. Porque se você olhar, e isso daqui, se eu pudesse, eu poderia pegar todos os versículos aqui e falaria para você, mas se eu fizer isso, a gente vai ter um vídeo muito extenso. Então veja na sua casa, a partir do Atos 2, vai descortinando todo Atos 2 até você entender. Pedro vai citar agora o profeta Joel e vai falar exatamente dos acontecimentos previstos na profecia que estavam se cumprindo naquele momento. Ele está falando exatamente o que estava acontecendo, ele estava aqui embasando todo o ocorrido. E depois ele vai dar continuidade agora com uma pregação, uma exposição centralizada em Jesus. Ele agora vai dizer quem era Jesus, ele vai falar sobre a obra de Jesus e o milagre da ressurreição. Suas palavras foram tão vívidas que ele pega o exemplo de Davi, queridos. Mas ele vai falar de forma cristocêntrica naquele momento. Ele, em nenhum momento ele vai sair, ele vai falar sobre Jesus. E todos aqueles sabiam, porque era um evento muito recente. Queridos, Pedro também, ele vai lançar palavra de reflexão. Porque se você reparar o verso 36, que é exatamente o primeiro versículo do nosso texto base, ele diz, saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja bem que aqui Pedro não alivia em nenhum momento a sua palavra e nem ameniza a sua mensagem. Ele vem aqui a fazer uma exortação ou uma pregação paraclesis. Ele está dizendo aqui, vós crucificastes. Ele incluiu a todos aqueles judeus que ali estavam. Ele estava dizendo aqui, olha, foram todos vocês. Para o tempo de hoje, nós poderíamos dizer que essa pregação, ela teria uma repercussão muito grande. E qual seria o pregador que teria essa coragem? Claro, com certeza, aquele que estivesse cheio do Espírito Santo, com certeza, não teria o menor problema de fazê-lo. Mas olha, hoje não está sendo fácil, principalmente nos dias de hoje. E eu vou voltar a esse tema. Outro ponto de Pedro, dentro da pregação dele, é a comoção, queridos.
ele trouxe comoção, porque veja só que os seus ouvintes se comoveram quando ouviram a pregação e perguntaram: que faremos, homens e irmãos? Essa foi a pergunta daqueles que estavam ali. E olha, o detalhe aqui é que não houve apelo. Você percebeu? Você consegue entender que Pedro estava pregando, estava expondo. Em nenhum momento ele falou aquele que sentir em seu coração. Não, aqueles homens se sentiram comovidos pelas palavras de Pedro, pelas palavras que saíam daquele homem cheio do Espírito Santo. E de repente, o que faremos, homens e irmãos? E é nesse momento, queridos, que aí nós vemos o resultado de uma pregação, de uma exposição inesquecível que foi a de Pedro. Aí nós damos sequência a mais um ponto, que é a apresentação do caminho. Pedro, aqui mais uma vez, ele não vai amenizar, queridos. Ele não vai nem suavizar, nem mesmo vai suavizar com o temor da multidão, ou porque ela ficasse triste, ou ficasse desapontada, ou ficasse desanimada. Não, ele não pensou nessa hipótese. O que ele pensou é o seguinte: sem reservas e com a autoridade de um mensageiro de Deus, ele vem a dizer para cada um deles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, uma mensagem direta, uma mensagem praticamente sem curvas, que vai direto nos corações e demonstra o caminho e chega ali e entra nos corações de forma única, queridos. E é exatamente todo esse caminho, toda essa construção que eu queria trazer para vocês sobre a pregação inesquecível de Pedro, é porque nós sabemos que durante esse momento em que ele está pregando, e olha que eu estou resumindo muita coisa, para nós podermos pegar só os pontos principais e demonstrarmos aqui a exposição importante sobre essa pregação. A Bíblia narra que nesse acontecimento quase 3.000 almas se batizaram a Jesus Cristo. Queridos, isso é algo incrível. E hoje eu queria fazer um paralelo, exatamente porque eu tenho certeza que hoje você deve perceber que existem hoje cursos para pregadores, existem cursos para você ser um orador, cursos para N coisas que não existiam, queridos. Está surgindo tudo agora. Você quer ser uma mulher de oração, uma mulher pregadora? Nossa, está surgindo muita coisa. E hoje nós temos que ter muito cuidado. Exatamente porque as pregações que nós vemos hoje é uma pregação, ela não fala sobre perdição, é uma pregação que não se fala sobre pecado, não se fala sobre deixar o velho homem, velhas práticas, e muito menos tem trazido com essa comoção que trouxe a pregação de Pedro para que as pessoas venham a ser batizados. Porque, queridos, a necessidade que a pessoa tem de imediato de sentir que precisa do Senhor e que precisa estar engajada no reino de Deus, isso é algo esplêndido. E as pregações de hoje estão sendo pregações onde citações individualizadas do versículo bíblico, eles estão sendo abandonados logo de primeiro momento, queridos. A pessoa pega o primeiro versículo e depois viaja. A pessoa começa a ir em Gênesis, vai em Deuteronômio, vai em Zacarias, depois ela vem em Mateus, depois ela vai para Gálatas, depois ela vai para Apocalipse. Queridos, a mensagem parece que não tem um começo, um meio e um fim. Não tem um nexo, não tem nem sequer. Ele parece não ser. E olha que eu estou dizendo aqui, não estou aqui querendo dizer que você tem que roteirizar uma exposição, mas você tem que ter noção do que você deseja passar para as pessoas. As pessoas devem entender de forma lógica o que você está passando. E a palavra de Deus, ela é espiritual, mas ela, acima de tudo, ela tem que ser explicada. Ela tem que ser, sim, passada de forma clara para as pessoas. Então veja Pedro, mesmo cheio do Espírito Santo, com a autoridade do mensageiro de Cristo,
Ele aqui está falando com autoridade, querido. E ele aqui está fazendo por partes. Ele primeiro defende que aqueles homens não estavam embriagados e depois ele vai caminhando, falando sobre a pregação. Ele vai falando sobre a profecia de Joel e vai dizendo todo o cumprimento que está acontecendo. Depois ele vem para Cristo, fala tudo sobre Cristo. Queridos, tudo isso que está acontecendo veio a culminar em salvação de almas. E hoje eu quero falar com você, queridos, que está atrás dessa câmera. Você que às vezes pode estar vendo muitas pessoas que são aí exponenciais em redes sociais, mas quando você vai olhar o tipo de exposição, você se frustra, porque a exposição ela não tem conteúdo, ela não tem expressão, ela não tem, vamos dizer assim, a base que acaba te atraindo com a palavra de Deus. Hoje existem tantas pregações que até mesmo massageiam o ego das pessoas e não trazem transformação nenhuma. Nem sequer fazem com que essas pessoas consigam se libertar. Então, queridos, a Bíblia diz que é conhecendo a verdade que a pessoa vai ser livre. Se você conhece a verdade, é fato que você vai ser liberto. Mas se você ouve algo que não chega perto da verdade, se é algo falseado, como é que você vai conseguir? Então, queridos, eu quero fazer um alerta que hoje, juntamente com essa pregação incrível, maravilhosa de Pedro, que traz aqui uma pregação de um homem corajoso, não de um homem temeroso, não de um homem que se preocupa, porque, de repente eles vão ficar receosos com o que eu vou dizer. Queridos, ninguém está dizendo que a palavra é para agredir, a palavra é para mostrar a verdade, porque a Bíblia é a verdade. Se nós queremos que a pessoa seja transformada, não é com meia verdade, não é com falseamento, não é com um tipo de metade uma coisa, metade outra, não. É a verdade. É levar a pessoa o que Cristo é, o que Ele fez, a ressurreição e o que nós representamos. Hoje, se estamos longe de Cristo, nós temos que ser claros, temos que ser diretos. Nossos ouvintes devem sentir em nós a paixão, primeiro a paixão que nós temos em falar a palavra de Deus. Em segundo momento, eles devem sentir que nós nos dedicamos a estudar, a nos debruçarmos, a orar, nos consagrarmos diante da palavra do Senhor. E terceiro, eles devem sentir que a palavra ela não veio para ferir, veio para curar. E é por isso que eu estou te convidando, querido, que se porventura você quer ser uma pessoa que expõe a palavra de Deus, que Deus lhe abençoe, mas saia do caminho daqueles que querem ensinar a pregadores, querem ensinar a oradores, querem ensinar de forma técnica. Sai disso, querido. Tente aprender a palavra de Deus, com unção, com oração, com temor e tremor, e você vai ser uma pessoa de pregações inesquecíveis. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, tua carreira e a tua chamada. Que o Pai Celestial possa lhe estar lhe dando a abertura na mente para que você, junto com Cristo, possa fazer proezas neste mundo e que esse canal continue a falar a palavra de Deus em nome de Jesus.